Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos, para que nós possamos estar nesta noite, orando, levando uma palavra, enquanto os irmãos estão chegando, enquanto tem algumas pessoas entrando aqui, nós já vamos adorar o Senhor com um hino, chamado Saudades de Casa, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Silvana. Paz do Senhor, querida. Saudade de vocês. Como é que você está? Glória a Deus. Minha filha Cíntia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Saudades de casa. Leva de volta para casa, Senhor. Aleluia. O céu é a nossa morada. Giovana Raurindo, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Maranata, ó. Maranata, venha ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O céu é o nosso lar.
Julinho, meu neto, Júlio, Deus te abençoe. Aleluia. Cadê o Brian? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o seu santo nome? Aplauda o Senhor nesta noite em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, louvado seja o santo nome de Jesus, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua casa, em nome de Jesus. Minha irmã Marileia, Deus te abençoe, minha irmã, que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, minha filha Cíntia, meu neto Júlio, Gilvana, a Silvana, glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, querido, compartilhe aí no seu Face, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez, vamos dizer o quanto Ele é maravilhoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Adore, adore o Senhor. Vamos adorar. Adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Beto, a paz do Senhor. Bruno, Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos. Por tua morte lá na cruz, Oh, meu Jesus. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei. Te adorarei Ô, Brian, beijo. pelo privilégio de aqui Glauciane, Deus abençoe, minha irmã. e te louvar. Ô, pastor Leonilson, a paz do Senhor, meu querido. Ó, o lugar tá vazio, homem. Aleluia. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, Aleluia. te adorarei. Sirineu, Te adorarei. seja bem-vindo. Te adorarei. Fui chamado Pra adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador. Aleluia. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Glória a Deus. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu. Minha filha Júlia. Ninguém Boa noite, filha. Tudo bem? Deus abençoe. está em meu DNA, te adorarei. Ainda Glória a que Deus. tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí
em mim. Aleluia. Grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aleluia. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, Te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, vou chegar aí no céu, te adorarei. ninguém vai me calar, te Oh, adorarei. glória a Deus. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu. Aleluia. Glória a Deus, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, te adorarei, Senhor. Te adorarei de todo o meu coração, de toda a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, se fosse você agora, querido, eu, se fosse você agora, onde você está, você glorificava o nome do Senhor. E aplauda o Senhor nesta noite, aplauda, querido, aplauda em nome de Jesus, glorifique. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aí em nome de Jesus. Me perdoem se porventura eu esquecer de cumprimentar alguém, mas sempre que eu puder aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Gilma. Boa noite, querida. Boa noite. Amém. Todos nós. Fica conosco aí. Vamos ouvir uma palavra de Deus nesta noite. Em nome de Jesus, você pode estar compartilhando esta live. Se você quiser compartilhar um versículo bíblico, tiver alguma coisa para falar, eu vou estar atento aqui naquilo que você estiver ministrando esta noite em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido e amado Deus, Pai Celestial, Senhor, este momento eu entrego em Tuas mãos e peço ao Teu Santo Espírito, ó Senhor, que habita em mim, que neste momento possa me despojar de toda a minha sabedoria humana e de tudo aquilo que possa impedir o Teu agir. E que aonde estiver alguém, Senhor, ouvindo esta mensagem, assistindo esta live, Senhor, esta pessoa seja alcançada pela Tua bondade, misericórdia e graça. Que o Teu Santo Espírito esta noite tome-me da planta do meu pé ao topo da minha cabeça. E que tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai, não seja do meu intelecto, mas sim que sejam palavras vindas do Teu trono. Em nome do Senhor Jesus, que seja uma palavra de edificação, ó Pai, de exortação aos nossos corações, para que possamos nos manter firme, vigilante, conforme a Tua palavra, que venhamos ser como atalaias, que nós venhamos tocar a trombeta na hora certa, Pai, que nós não venhamos cochilar, que nós não venhamos nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas estejamos preparados para a volta de Jesus. Assim eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Glórias a Deus. Pai do Senhor Cláudio Schroeder. Amém. Irmã Silvana, glória a Deus. Pastor Beto. Queridos,
como nós não podemos, ou até podemos, nós como homens e mulheres de Deus, não podemos permitir que nada possa nos impedir de estarmos proclamando o Evangelho de Cristo. Nós como homens e mulheres de Deus, nada pode nos impedir de estarmos exortando. Não existe decreto do homem que possa calar a nossa boca. Eles podem nos impedir de ir e vir. Eles podem nos impedir de sair de casa. Eles podem nos impedir de nos reunirmos. Eles podem colocar 1001 proibição. Mas se tem algo que nós, homens e mulheres de Deus, eles não podem nos calar. Então usamos os meios que o Senhor nos deu, seja a internet, seja o WhatsApp, a maneira com que for, querido. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser corajosos. Estamos vivendo num tempo, eu quero crer que talvez estamos caminhando para vivermos um tempo assim como viveu João Batista. Porque há muitos fariseus, há muitos hipócritas, há muitos falsos profetas, a mesma coisa que havia há 2000 anos atrás, hoje continua acontecendo as mesma coisa. Mas, como eu já disse outra vez aqui, o que me preocupa não é quando o mal se levanta, mas é quando a bondade ela se esconde. O que me preocupa não é quando o mal grita, mas é quando o bom se cala. E nós como igreja, nós como templo, nós como homens e mulheres de Deus, temos que aproveitar todas as oportunidades que tivermos para pregar o Evangelho e falar do amor de Cristo. Ah, pastor, mas eu estou com problema. Querido, seja muito bem-vindo. Estamos todos com problema. De uma forma ou de outra, cada um de nós está passando por algum problema, alguma dificuldade. Mas se você olhar para o lado, você vai ver que tem alguém com um problema mais sério que o seu. Tem alguém que não tem o suficiente que você tem. Sempre que nós olharmos para o lado, nós vamos encontrar alguém numa situação diferente da nossa, que talvez requeira mais atenção do que nós. Mas é que o egoísmo às vezes nos faz ser assim. Às vezes o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo faz com que nós nos colocamos no lugar de tadinhos, de coitados, faz com que nós nos tornamos os maiores necessitados. Mas se nós tivermos Cristo, nós não somos os maiores necessitados. Talvez eu e você sejamos os maiores abençoados. Eu sou um homem abençoado, porque eu tenho Deus na minha vida, porque eu tenho Cristo na minha vida, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Então eu já não me governo mais, já não tenho mais o livre-arbítrio, porque no dia em que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu entreguei nas mãos de Jesus a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que tenho e tudo que sou, eu consagrei a Deus para que Ele administre, para que Ele cuida. E aí é que vem, agora eu gostaria de entrar na palavra com você. E eu havia separado aqui João 14. Mas o título desta mensagem é Saudade de Casa. Saudade de casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver sua Bíblia e quiser estar acompanhando,
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15 e no versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vou abrir esta noite, esta live, falando sobre a parábola do filho pródigo. Aleluia. Vanderlei, boa noite, Vanderlei. Tudo bem? Vanderlei é meu irmão que está lá em São Paulo, está dando uma boa noite aí para o povo de Santa Catarina. A minha filha Cíntia quer deixar uma palavra nesta noite, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É profético esta palavra nesta noite. É profético. É justamente como eu abri esta live. É que depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então veja bem, queridos, esse versículo bíblico ele já é uma palavra profética para esta noite. Porque aqueles que não estão se escondendo, aqueles que não estão enclausurados, aqueles que estão vindo para o fronte, para a batalha, para a guerra, são aqueles que receberam o Espírito Santo, eles estão cheios do Espírito Santo. Porque quem nos encoraja a pregar o Evangelho, quem nos encoraja a pregar a palavra de Deus é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em mim, o medo não tem lugar para ele. Não tem lugar para tristeza, não tem lugar para enfermidade, não tem lugar para maldição. Amém? Lucas capítulo 15, o versículo 11 fala sobre a parábola do filho pródigo. Talvez a sua Bíblia tenha um pouco aí, dependendo da versão, mas no final quer dizer a mesma coisa. E disse um certo homem tinha 2 filhos. Aqui é Jesus falando. Jesus ele estava pregando e ele havia falado sobre a parábola das ovelhas e da dracma perdida. E a parábola do filho pródigo é a terceira parábola que Jesus prega. E ele diz assim, ó: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Em nome de Jesus, até aqui, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo nesta parábola, aqui nós podemos tomar o pai como
O pai aqui é Deus. O pai, aqui na parábola, o pai aqui nós podemos tomá-lo como Deus, como o nosso Pai Celestial, mas também como um pai humano. E nós temos que aprender que o pai, no entanto, é a comunhão do Pai Celestial. O nosso pai representa Deus, ele representa o nosso Pai Celestial. Mas o que me chama a atenção e o que deveria alegrar o nosso coração, que todas as vezes que nós, ao ouvirmos a palavra arrebatamento, isso não nos trouxesse tristeza ou medo. A palavra arrebatamento nos deveria trazer alegria, porque é a única maneira de nós voltarmos para casa. Talvez a nossa alma nesse momento ela não compreende isso. A nossa alma nesse momento ela quer viver, ela quer terra, ela quer os prazeres do mundo. Mas o nosso espírito sabe de onde veio e é o nosso espírito que tem saudade de casa. Eu trouxe a parábola do filho pródigo porque nós podemos ver que no nosso meio existem pessoas assim. Pessoas que muitas vezes elas chegam na igreja numa situação difícil. Muitas pessoas, eu mesmo já presenciei, pessoas que chegam na igreja desempregadas, elas chegam na igreja endividadas, elas chegam na igreja com a sua geladeira vazia, com o seu armário vazio, elas chegam na igreja numa situação muito difícil. E com o passar do tempo, através das orações, através das brechas se fechando, através da comunhão com os irmãos, a sua vida começa a melhorar. Deus começa a entrar com a providência na vida desta pessoa. Mas quando tudo está bem, quando tudo está sob controle, ela conseguiu um emprego, ela conseguiu quitar suas dívidas, o seu celeiro está abastecido, aí ela faz como o filho pródigo. Ela chega para o pai e pede a sua herança. Ela se afasta da casa do pai. Ela vai embora. Ela deixa a comunhão dos irmãos. Ela abandona o pai. Ela abandona o irmão. Ela pega a sua parte. Ela pega a sua bênção que ela recebeu. E ela vai embora. Ela abandona a casa. Mas nós podemos ver, querido, que o que nos mantém, o que nos alimenta, não é as conquistas. Nós podemos ver nessa passagem que aquilo que nos alimenta, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos alicerça, não é os bens que nós herdamos. Porque aqui a parábola, ela mostra que o filho pródigo, ele pede para o pai a herança. Ele pede para o pai aquilo que lhe é de direito, a sua herança. E o pai prontamente, sem discutir, porque muitas vezes nós pais pecamos, porque damos aos nossos filhos aquilo que eles querem. Muitas vezes nós fizemos a vontade deles. Mas essa parábola, quando Jesus conta esta parábola, mostra, isso aqui isso aqui é figurado. E aqui nós podemos ver que a pessoa chega, esse filho ele não tinha nada, o pai é que conquistou para ele. O pai conquistou uma herança. Foi assim que Jesus fez na cruz do Calvário, quando conquistou para mim e para você a vida eterna. Mas até nós chegarmos lá, nós temos que passar por um princípio, nós temos que passar por uma caminhada. Esse filho, ele adiantou o processo para receber a herança.
esse filho não soube aproveitar a herança que o pai colocou nas suas mãos. E muitas vezes, queridos, eu e você fizemos a mesma coisa. Quando tudo vai bem, Deus começa a nos abençoar, Deus começa a abrir as portas, Deus começa a permitir chuvas de bênção na nossa casa. Nós começamos a tomar posse das bênçãos e já não vamos mais para a casa do Pai. Nós queremos ir agora, nós vamos gastar aquilo que Deus nos deu. Nós tomamos posse da bênção e vamos gastar no mundo, com os prazeres do mundo. Foi isso que o filho pródigo fez. Poucos dias depois, diz o versículo 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua herança. Ali ele gastou toda a sua herança, tudo aquilo que ele tinha ganhado do pai, ele gastou com os prazeres do mundo, a ponto de perder tudo. E agora veio uma fome, veio a seca. A palavra do Senhor diz que, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Nós podemos ver que é assim na nossa vida também. É assim. Deus nos abençoa, Deus é generoso, é misericordioso, Deus é bondoso comigo e com você. Deus me dá um emprego bom, Deus me dá o que comer, o que vestir, onde dormir. Eu tenho tudo, mas eu procuro ir fazer o quê? Eu sou ingrato com Deus, eu prefiro os prazeres do mundo. Aí eu vou para o mundo, e lá no mundo eu começo a gastar tudo que eu tenho. Eu começo a gastar com os meus próprios deleites, até o ponto de que daqui a pouco eu não tenho mais bênção nenhuma. Eu gastei tudo. E aí vem a fome, aí vem a dificuldade, aí vem a enfermidade, aí vem o problema entre o relacionamento do casal, aí vem o problema entre pais e filhos. Aí começa a acumular dívidas, aí começa a acumular problemas, aí começa a acumular as dificuldades, a murmuração. E aí o que acontece? Começamos a procurar qualquer coisa para fazer. Você já aceita qualquer serviço, não importa, você quer comer. Aqui o filho pródigo, ele chegou-se a uma cidadã daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. Olha só o desejo dele, querido. Ele era filho do fazendeiro, acostumado com fartura. Ele era filho do fazendeiro, acostumado com empregado, com funcionário. Ele estava acostumado do bem bom. E agora ele se coloca numa posição que ele precisa apacentar porcos, e a fome é tão grande que ele sente desejo de comer a lavagem dos porcos. A Bíblia diz que eram bolotas, mas nós hoje em dia nós sabemos o que os porcos comem. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da comunhão dos irmãos, quando nós nos afastamos do templo, que nós nos afastamos da casa, porque aqui um certo homem tinha 2 filhos, aqui esse pai é Deus. Nós começamos a passar dificuldade, a lutas, e aí começa a bater a saudade de casa. Aí começa a bater a saudade de casa. Começa a bater a saudade das noites quentes. Começa a bater saudade da comida, do carinho do pai, das coisas boas que o pai nos dava. E a situação começa a ficar cada vez pior. E a saudade de casa começa a aumentar.
E ele desejava comer, encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ele era proibido de comer. Tu vê que a situação de quem se afasta de Deus, que nos proíbe até de comer a comida dos porcos. Ai dele, se aquele homem pegasse ele comendo as bolotas dos porcos. E de repente, querido, o que nós precisamos fazer é o que aconteceu? Ele caiu em si. Ele caiu em si. E ele começou a imaginar. Aí começa a bater a saudade de casa. E ele mesmo diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Olha a saudade aí. Saudade da abundância de pão. E eu aqui passando fome. Começa a bater o arrependimento. Quando bate. Porque nos dias de hoje, querido, a soberba e o orgulho de tantas pessoas. Tem gente, meu irmão. Tem pessoas que estão comendo a bolota dos porcos. Tem gente comendo lavagem dos porcos. Porque é orgulhoso, porque é soberbo. Porque não permite se arrepender do seu erro e voltar para a casa do Pai, voltar para o convívio dos irmãos. Olha o que ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele está dizendo aqui, ele se arrependeu do que ele fez. Ele toma uma decisão: eu vou voltar para casa. Porque eu só fiz besteira. Eu pequei contra o meu pai. Eu pequei contra o meu irmão. Eu pequei contra o meu pastor. Eu pequei contra o meu líder. Eu abandonei a comunhão dos irmãos. Queridos, tem pessoas que permite que o orgulho e a soberba lhe seguem. Tem pessoas cegas, estão andando numa cegueira, mas essa cegueira se chama orgulho, soberba, que não deixa essa pessoa voltar e pedir perdão para o seu pastor, pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. Ela prefere andar nessa cegueira espiritual. Ela prefere viver com saudade de casa. Tem muita gente, sabe, pastor Leonilson? Ademir, boa noite, querido, a paz do Senhor Jesus. Tem muita gente andando numa cegueira espiritual por causa do orgulho e da soberba. Ah, mas se eu chegar lá, vão me tratar indiferente. Preconceito seu. Porque você está vivendo para agradar o homem e não para agradar a Deus. A partir do momento em que você voltar para a casa do Pai, volte para agradar a Deus e não as pessoas. Mas volte agora e tenha um coração igual este filho pródigo. Volte com o coração arrependido. Confessa: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me agora um dos teus trabalhadores. Ei, deixa eu dizer um negócio para ti. A tua cadeira está vazia lá na igreja. Ô diácono, a tua cadeira está vazia. Ô presbítero, a tua cadeira está vazia. Ô pastor, a tua cadeira está lá. Ô irmão, ops, a tua cadeira está lá vazia. Só esperando você tomar uma atitude. Só você tomar uma atitude. Para de sofrer com saudade de casa. Porque a alma ela controla os desejos da carne. A alma está dizendo: não vai não, fica aí que tá bom. Mas o espírito sabe que aí não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar. Nós podemos até viver neste mundo, mas nós não somos cidadão do mundo, nós somos cidadão do céu. Aleluia!
O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. O nosso espírito, ele anseia, a nossa alma anseia pela presença de Deus. O nosso espírito, ele não consegue se acostumar com as coisas deste mundo. E é isso que nos incomoda, é isso que parece que está queimando as nossas entranhas. É a saudade de casa. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele pega e ele toma uma atitude. O filho pródigo, ele toma uma atitude, ele sai do seu lugar, da sua zona de conforto. Ele arranca o orgulho, ele arranca a soberba. E ele volta para casa. Ele volta para casa. O mais interessante que me chama a atenção aqui, queridos, que se você voltar para casa, o seu pastor, o seu líder, vai estar lá de braços abertos te esperando. Ele vai estar lá de braços abertos te esperando, porque essa é a função do pastor, é cuidar da sua ovelha. Ele vai lá se esperando, mas você não volta porque você ainda não arrancou o orgulho e a soberba da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tome uma atitude. E ele levantou e ele se foi. E ele foi para a casa do seu pai. Ele estava cheio de saudade. Ele estava com fome. Ele estava enfraquecido. Talvez tenha alguém me ouvindo que possa estar se sentindo assim agora neste momento. Talvez você esteja enfraquecido. Talvez você não está com fome de pão, mas com fome da palavra, com sede da presença de Deus, com saudade de casa, com saudade dos irmãos. Aleluia! Eu vejo muitas vezes as pessoas, por motivos banais, porque alguém deixou de dar paz do Senhor, porque alguém fez um comentário, ela abandona a casa do pai, abandona o seu pastor, abandona o seu líder, abandona a comunhão dos irmãos e vai embora. Tem um hino que diz que aquele que pisou no Santo do Santíssimo, em outro lugar não sabe pisar. Queridos, eu não sei viver longe do Santo do Santíssimo. Eu não consigo viver longe da presença de Deus. Aleluia. Volta, querido. Volte. Reconcilie-se com o Pai. Reconcilie-se. Olha o que ele fala. E levantando foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. O pai olha pela janela e ele vê o filho vindo de longe ainda. E o pai se comoveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. Ei, olha só. Não foi o filho que saiu correndo, não. Mas quando o pai abriu a janela e o pai avistou o filho, a Bíblia está dizendo que o pai se encheu. Ele se comoveu de íntima compaixão. E ele sai correndo ao encontro do filho. Não era só o filho que estava com saudade de casa, mas a casa estava com saudade do filho. E aqui a palavra está dizendo que o pai então abraça, o pai se joga, se lança ao pescoço dele e o beija. O pai não olhou, o pai não quis saber da opinião do outro filho. O pai não quis saber o que iriam falar os empregados. O pai não quis saber. O pai tomou uma posição, assim como o filho tomou uma posição. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno
de ser chamado seu filho. Humildade. Humildade. Porque tem algumas pessoas que às vezes são ingratas, porque o pai abençoou, o pai abriu portas, o pai deu comida, o pai deu tudo o que precisava, e essas pessoas se afastam da casa do pai. Só que elas são diferentes do filho pródigo. São pessoas às vezes são arrogantes. Eu até volto, mas só se fizer isso, fizer aquilo. Ei, o filho pródigo nos dá uma grande lição, ele também é humilde. E o filho disse ao pai: pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se humilha. E ele mesmo diz: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Como quem diz: me coloca como um dos funcionários, me coloca como um dos teus servos aí. Mas quando há um coração arrependido, quando há um coração aquebrantado, quando há um coração sincero e quando há humildade, olha o que o pai faz para aqueles que voltam para casa. Mas o pai disse aos seus servos: ei, trazei depressa uma roupa nova, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos seus pés. Aqui o pai está devolvendo ao filho tudo aquilo que ele jogou fora. Existe um simbolismo por trás esses três objetos: a roupa, o anel e a sandália. Aqui o pai está consertando tudo. O anel significa autoridade. Sandália nos pés, o pai está botando ele no caminho de volta. Porque o nosso pai, ele nos ama. O nosso pai está nos esperando de braços abertos. O filho pródigo, ele nos dá um grande ensinamento. O filho pródigo nos ensina muitas coisas. Primeiro, nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Nos ensina a sermos humildes. Nos ensina a arrancar a soberba e o orgulho. Reconhecer que erramos. Reconhecer que machucamos, que ferimos. Aleluia! Você não é. Você vive no mundo, mas você não é do mundo. João capítulo 14. João capítulo 14. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos, queridos, o nosso espírito tem saudade de casa. Nós precisamos nos preparar para voltar para casa. Nós não fizemos parte deste mundo. O próprio Senhor Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa cidadania, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa cidadania. Eu não sou cidadão do mundo, eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão dos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 está falando. Nós precisamos entender isso. Aleluia. A saudade de casa é nos prepararmos para voltar para casa. Há uma esperança que arde dentro do meu coração pela volta de Jesus. João capítulo 14, versículo 2 e 3, nós estamos aqui, que eu ainda diz assim, ó: na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas, e se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito. Ele foi na frente preparar um lugar para nós. Eu não conheço a alma, mas o meu espírito já esteve lá. É por isso que há uma esperança, é por isso que há uma fé. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4 diz que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas, pois a antiga já passou, pois a antiga ordem já passou. É a saudade de casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 21 e 22, lá no 23 diz assim, ó: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos almejar isso. A minha saudade é de casa, de voltar para casa. Nós precisamos ter esse entendimento, meus queridos, que nós não somos. Tem muitas pessoas que eu tenho visto tanta maldade nos últimos dias, no meio dessa pandemia, no meio da política, pessoas querendo um enganar o outro, amontoando tesouros nessa terra, querendo poder. Não é aqui que nós temos que amontoar tesouro, não é aqui que nós temos que acumular bens. Louvado seja o nome do Senhor. Temos visto tantas maldades nos últimos dias, tanta falcatrua, os governantes nos enganando. Temos visto aí, queridos, que não havia necessidade de tanta mortandade como está acontecendo. Se nós tivéssemos governantes sérios, mas são pessoas pobres de espírito. Eles são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Mas eles não têm o que nós temos. Muitas vezes a raiva
dos comunistas, a raiva desse povo, que são incitados por Satanás contra nós, é porque eles sabem que nós temos a salvação. É porque eles sabem que nós somos herdeiros da vida eterna. E eles querem impedir isso da nossa vida. Mas como eu disse no princípio, eles podem nos proibir de nos reunirmos, mas eles não podem nos calar. E ainda que nos calem, nós louvaremos a Deus lá no céu. Louvaremos a Deus lá no céu. O Senhor Jesus mesmo disse que era para nós não nos turbarmos. Não vos turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. E nós precisamos crer nisso. Aleluia. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Se nós temos o reino dentro de nós, e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas se nós tivermos justiça, paz e alegria no Espírito. Muitas vezes você vê uma pessoa que ela não é provida de bens materiais, mas é uma pessoa alegre. Você pode ver que ela não é provida de muito dinheiro, mas ela está sempre sorrindo. Ela transmite algo bom. É assim que nós temos que ser. A minha alegria, a minha paz não pode estar nos bens materiais, mas em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar de uma forma correta. É bem verdade que nós precisamos viver bem aqui. Temos que trabalhar, temos que ter sonhos, projetos, mas tudo muito bem organizado. Isso não pode ser prioridade. A minha prioridade hoje é o céu. A minha prioridade hoje é a salvação. A minha prioridade hoje é a eternidade. Para isso nós precisamos pagar um preço. Há um preço para ser pago. Há um preço a ser pago. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando ele fala muitas moradas, na verdade são mansões celestiais. Todos desejam ter um lugar tranquilo e seguro para morar, mas um lugar assim já foi preparado para todos os filhos de Deus. Jesus já foi na frente para fazer isso. Pedro jamais deixou de pensar na sua morada pessoal, segura e eterna no céu. Pedro negou Jesus, mas Jesus nunca vai negar a nós. Jesus nunca vai esquecer de nós. João capítulo 13, versículo 21, nós podemos ver que do 13, 21, Jesus começa então a identificar o traidor. O 13, 33, quando Pedro nega ele. O 13, 38, Jesus diz aos seus discípulos para não ficarem turbados. Então, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você esta noite? Ei, não vos turbe o vosso coração, confia em mim, aleluia. Jesus está dizendo, confia em mim. A nossa confiança tem que estar em Jesus, é Ele o nosso advogado. Nós precisamos aproveitar enquanto Ele é o nosso advogado, porque naquele grande dia Ele será o nosso juiz. E aí Ele não vai poder mais fazer nada a não ser nos julgar. Aleluia. Quando Ele diz, virei outra vez e vos levarei para mim. Aleluia. Pedro pode ter falhado, mas Jesus não vai falhar conosco. Jesus não vai falhar conosco, aleluia, glória a Deus. Jesus não vai falhar, Ele voltará para buscar a todos nós precisamos crer nisso. E crer com toda certeza. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, Bernadette. Louvado seja o nome do Senhor, Silvana. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos sentir saudade de casa, saudades do lar. Precisamos ter essa saudade, essa sede da palavra. Aleluia. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só que coisa linda. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida? Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, se o Espírito Santo estiver em você, você também sente saudade, esta saudade de casa, essa saudade de voltar para as mansões celestiais. Querido, eu não vejo o dia, eu almejo esse dia, a volta de Jesus. Eu tenho orado, eu tenho me preparado, eu tenho tentado viver minha vida reta, eu tenho tentado todos os dias buscar, assim como o filho pródigo, eu tenho tentado estar na presença do Pai, me arrependendo, me humilhando, pedindo perdão, para que o Senhor me receba, para que Ele troque as minhas vestes, para que Ele coloque um anel no meu dedo, sandália nos meus pés, porque eu pequei contra o Senhor e contra os céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui um hino para nós ouvirmos, para nós terminarmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Adore o Senhor. Me leva para casa.
sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça? Aleluia. Quando eu estou chorando, Glória a Deus. as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Aleluia. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te iria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça? Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça Aleluia. quando eu percebo Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome,
e onde os ladrões não minam e nem roubam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite nós possamos sentir saudade de casa. Que nesta noite nós possamos sentir saudade dos céus. Mas só vai sentir saudade quem realmente começar a se imaginar lá. Você pode começar a imaginar as mansões celestiais. Você pode começar a imaginar as ruas de ouro e de cristal. Você pode se imaginar você glorificando a Deus. Não há mais, nós não precisamos mais do sol e da lua, porque o que vai nos iluminar é a glória de Deus. Você pode imaginar que não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais maldição. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluias. Você pode glorificar o nome do Senhor aí? Glorifica o nome do Senhor, queridos. Aplauda o Senhor nesta noite em nome de Jesus. Que você possa aplaudi-lo, que você possa glorificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor nesta noite. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Quero estar orando por você nessa noite. Quero orar por todos aqueles que estiveram comigo até agora. Eu não vou citar o nome de todos, posso aqui cometer uma injustiça esquecendo de alguém, mas que o Senhor nos dê sua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Pai Celestial, nós te louvamos e te damos graça nessa noite, meu Pai. Senhor, que nós possamos aprender com esta passagem desta parábola do filho pródigo, que nós possamos aprender com o filho pródigo, Senhor, não a decisão errada, mas que nós possamos aprender com ele, meu Pai, a humildade em reconhecermos quando pecamos, quando erramos, que nós possamos aprender com ele, meu Pai, o momento certo de tomarmos uma decisão, de voltar atrás nos erros que cometemos, de reconhecer, Senhor, que erramos, que esta saudade que bate dentro do nosso coração, saudade da casa, saudade do lar, saudade, Senhor, das bênçãos, dos milagres, saudade, Senhor, de sentir a Tua presença, saudade de sentir, Senhor, o toque do Teu Santo Espírito. Meu Deus, eu sei que neste momento tem pessoas que já pisaram no Santo do Santíssimo e hoje estão afastados. Tem pessoas que já beberam, Senhor, desta fonte que jorra 24 horas, mas hoje estão passando sede, porque não se mantiveram, se afastaram da casa do Pai, procuraram os prazeres do mundo, se deleitaram no prazer do mundo, foram pessoas ingratas ao Senhor, e hoje, meu Deus, estão andando, estão perambulando pelas ruas, cegas pelo orgulho e pela soberba, que não os deixam voltar, que não as deixam, Senhor, tomar uma posição.
estão com vergonha, estão preocupados com aquilo que os irmãos vão falar. Meu Pai, em nome de Jesus, o filho pródigo nos ensina, Senhor, a sermos humildes. Ele não se importou com aquilo que os outros iam dizer, ele não se importou talvez com a posição e opinião do seu irmão, mas ele tomou uma posição, ele tomou uma decisão, ele se arrependeu, ele se humilhou e disse ao Pai: Pai, eu pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. E é assim que ele nos ensina a voltarmos para a casa do Pai, voltarmos para a presença do Pai. E com certeza o Senhor está entrando com providência agora. Tem pessoas que estão ouvindo, esta palavra está tocando no seu coração. Talvez você está arrependido por alguma atitude e você precisa pedir perdão. Meu irmão, não demore, não fique parado. Não, o Senhor Jesus está voltando. É tempo de reconciliarmos, é tempo de perdoarmos, é tempo de pedir perdão, é tempo de voltarmos para a comunhão dos irmãos. É tempo, o Senhor quer colocar uma sandália nos teus pés, um anel nos teus dedos, e trocar as tuas vestes, porque está muito próximo o dia do julgamento final, está muito próximo que a trombeta toque, está muito próximo o dia do arrebatamento, e isso não me incomoda, isso me alegra, isso não me traz medo, isso me traz esperança, porque eu creio que habitarei as mansões celestiais. Eu oro nesta noite, Senhor, por cada um que participou, por cada um que ouviu e por cada um que ainda vai ouvir esta live, e que possamos entender, Senhor, e termos a nossa vida transformada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluias. Santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluias. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado por você que ficou até aí agora comigo. A paz do Senhor, um beijo no teu coração e até quinta-feira. Quinta-feira nós vamos ter uma live, eu vou ter um convidado aqui. Sexta-feira nós vamos ter uma live. Nós vamos estar aqui sempre que puder. Nós vamos estar aqui trazendo uma palavra para o seu coração. Você que sentiu no coração de estar aqui comigo, será muito bem-vindo, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não sei pregar, mas eu gostaria de participar. Vai ter um lugarzinho, você pode vir e ficar aqui comigo, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus.